ser um semeador. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, que nos dá a honra da sua audiência, é muito interessante sermos um semeador. Isaías, no capítulo 52, verso 7, nos diz que quão formosos são os pés sobre os montes daquele que anuncia as boas novas e semeia e faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Tempo de semear está no ar. Meus queridos, a paz do Senhor, vem comigo conferir o que tem reservado hoje o tempo de semear para você. Michele Moraes estará louvando o nome do Senhor e com certeza, uma vez mais, a tua vida será grandemente abençoada pelo Senhor. Uma ministração traga pela irmã Lucidalva ao teu coração. Não sai daí, porque Deus sempre tem uma palavra para você. Encontraremos aqui também no tempo de semear o irmão Abimael louvando ao Senhor, e a tua casa, a tua família será grandemente abençoada. Temos aqui uma entrevista, um bate-papo entre nós mesmos, falando sobre um assunto tão importante que com certeza vai chamar a sua atenção e será uma bênção. Não sai daí! Que essa canção possa chegar até a sua casa e abençoar grandemente a sua vida. Faltava tudo, escute. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam, outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então saiu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever nem mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio e está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora, agora. Aleluia. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e
e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever nem mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogão que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio e está transportando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora, que Deus lhes abençoe. A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui pela segunda vez para falar do grande amor de Deus aos telespectadores, e nós somos muito gratos ao Senhor por isso. A cada momento que o Senhor nos escolhe para falar das grandezas de Deus é um momento ímpar na nossa vida. E nesse momento nós queremos falar de um tema que é um tema polêmico e ao mesmo tempo é um tema que está sempre em estudo, que é a respeito do Setembro Amarelo. Estamos no mês de setembro, no calendário gregoriano, e aqui no Brasil, a partir de 2015, esse mês tornou-se um mês dedicado à prevenção do suicídio. A partir de então, ele é chamado Setembro Amarelo. Ou seja, em outros termos, por assim dizer, este Setembro Amarelo, ele é dedicado à conscientização da valorização da vida. Por que não dizer assim? Quando nós falamos a respeito da prevenção do suicídio, isso remete à valorização da vida, porque nós sabemos que a vida é uma bênção de Deus. A vida é um presente dado pelo Senhor. A vida é para ser vivida e desfrutada com humildade. A vida é para ser vivida e desfrutada com simplicidade, fidelidade e na presença do nosso Deus, né? Na presença do nosso Deus. É muito bom viver a vida e viver para glorificar o autor da vida. Aleluia! Louvamos a Deus por estar aqui, por termos vida, por termos saúde, por termos a bênção do Senhor na nossa vida. A dádiva da vida é uma bênção. No entanto, faz parte da vida alguns contratempos, né? E como vemos no caso do profeta Elias, aqui em 1 Reis, no capítulo 19, está escrito assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se e dormiu. Então nós vemos que nesse texto fala a respeito de um grande homem que é o profeta Elias, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus usou tremendamente para grandes realizações na obra do Senhor. Quem não lembra, né? Quando Elias, tomado pelo Espírito Santo, fez uma oração ao Senhor pedindo que não chovesse por 3 anos e meio, e por 3 anos e meio não choveu.
Depois Elias ele ora novamente e pede para chover. E assim aconteceu. Então nós vemos que Elias era um homem de uma tremenda fé em Deus. A fé dele era tanta que ele não temia em levantar a sua voz em oração. Ele era um homem temente a Deus, cheio de fé, como nós precisamos ser hoje. Nós precisamos necessariamente exercer a nossa fé, aproveitar o dom da vida que o Senhor nos deu, ser fiel ao Senhor e exercitar aquilo que Ele tem nos dado, que são as virtudes do Senhor, os dons dele, como por exemplo o dom da fé. Mas um dia, por alguns contratempos, Elias ficou muito triste, assim como nós hoje quando acontece alguma coisa. E nesse momento ele desejou morrer. Então ele ergue a voz dele e faz essa oração a qual eu li para vocês. Ele diz: Senhor, já tive o bastante, tira a minha vida. Tira a minha vida. O que é que nós podemos aprender? O que nós desejamos e o que nós devemos extrair dessa leitura que nós fizemos? É que entre Elias e as pessoas que ficam tristes hoje, existe uma grande diferença. Elias, em meio ao desespero, o que é que ele faz? Ele recorre ao Senhor. Senhor nosso Deus, aquele que nos deu o dom da vida, aquele que nos gerou no ventre da nossa mãe, aquele que em meio a tanta dificuldade tem nos concedido a bênção de estarmos de pé, de estarmos vivos, né? É importante esse contato com o nosso Deus. É importante que quando qualquer coisa que venha na nossa mente, que muitas vezes traga desespero para nós venhamos entrar na presença do Senhor, o dono de todas as coisas, o soberano criador dos céus e da terra, e recorrer a Ele, porque Ele sempre terá alguma coisa para nos dizer. Em Jeremias, no capítulo 33 e o versículo 3, o Senhor dá um conselho àquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está passando, mas se por algum momento você tem desejado morrer, se por algum momento você tem desejado dar cabo da sua própria vida, não faça isso. Recorra ao Senhor, que Ele certamente terá um conselho para lhe dar. Em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim. O Senhor é quem diz isso. Clama, me busca, apresenta as tuas questões a mim, me diz o que é que está acontecendo contigo. O Senhor diz: clama, me busca, clama a mim que eu irei te responder. Certamente que o Senhor nosso Deus nunca nos deixará sem resposta. Aquele que tem o Senhor aquele que tem o Senhor em sua vida, como eu tenho o Senhor na minha vida, como você também tem o Senhor na sua vida, certamente que tu entende o que eu estou falando. Quando o Senhor diz clama a mim, é porque Ele quer te ouvir e Ele deseja te responder. Buscar ao Senhor, clamar ao Senhor é buscar a Deus. É buscar a Deus de todo o coração. E isso significa se entregar a Deus de tal forma que não tenha reserva. É se colocar à disposição do Senhor. É deixar de lado os seus próprios planos e suas vontades e permitir que Deus seja o dono da sua vida. E permitir que o Senhor governe a sua vida. E permitir que o Senhor guie os seus passos. Você pode perguntar para mim como isto é possível. Experimente confiar no Senhor desta forma. Experimente ter a primeira conversa com o Senhor. Experimente conversar com o Senhor como você conversa com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu melhor amigo, porque Deus tem muito mais do que uma pessoa dessa para nos conceder. E clamar ao Senhor também significa buscar ao Senhor e dedicar tempo de oração e de meditação na palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, querido telespectador. Fazendo isso, orando, buscando, estudando a palavra do Senhor, tudo isso promove
a nossa comunhão com o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra. Não há nada nesse mundo que se compare. Não há alegria, não há frutos, não há nada nesse mundo que se compare, que venha definir a alegria de permanecer na presença do Senhor, de ter comunhão com o Senhor, de saber que nós perguntamos a Ele e Ele nos responde, de saber que nós colocamos toda a nossa ansiedade nos pés dEle, e quando nós saímos de lá, nós saímos leve, porque Ele nos ajudou, porque Ele aliviou a nossa alma, porque Ele nos trouxe segurança, porque Ele nos trouxe alento, porque Ele nos trouxe paz, sim, paz, porque o Senhor nos trouxe paz. O Senhor Jesus, quando Ele estava no mundo, Ele disse, lá em João capítulo 11, o versículo 26 e 27, eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor, Ele é a vida. E Ele diz mais, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que você deixe de existir nesse mundo, mas no porvir, você viverá eternamente. Num lugar onde não há dor, onde não há pranto, onde não há angústia, onde nós não vamos se preocupar com o tempo, nem com o que comer, nem com o que beber, nem com o que vestir. E Ele vai dizendo, aquele que crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí existe uma pergunta, você crê nisso? Eu te pergunto também, nesse momento, você crê nisso? Portanto vos digo, não se preocupe com a vida, porquanto o que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que de vestir. Lá em João capítulo 6, o versículo 35, a parte A diz também, eu sou o pão da vida, esvazie-se de si mesmo, esvazie de tudo aquilo que impede a tua comunhão com o Senhor e coloque-se diante do Senhor, porque verdadeiramente Ele está à tua espera. O Senhor está à tua espera. Ele quer te ouvir, Ele quer cuidar de você, Ele quer ter-te como filho, e não só filho, mas como filho amado. Eu quero fazer uma pequena oração por ti nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor entre na tua vida, que o Senhor entre na tua casa, que Ele te traga paz, que Ele te traga guarida, que Ele te traga alegria, que Ele te conduza com a sua forte mão, que Ele te sustente, pois Ele quer fazer isso. Que em nome de Jesus Cristo tu seja abençoado com esta palavra, que em nome de Jesus Cristo tu continue de pé, perseverando e lutando para que o Senhor seja o Senhor da tua vida, assim como tem sido da minha. Que o Senhor Jesus te abençoe e que te guarde no amor dele eternamente. Amém. Nos dias atuais, muito se ouve falar em ansiedade, em depressão, pensamento suicida e por aí vai, essas negatividades que as pessoas enfrentam no dia a dia. O mundo, ele se tornou tão violento, o mundo se tornou tão perigoso que o volume de suicídios, o volume de pessoas que portam essa enfermidade, porque isto é uma enfermidade, tem crescido assustadoramente. Setembro é dedicado à conscientização de um tratamento, da busca pela vida, o Setembro Amarelo. E nós estamos aqui para trocarmos uma ideia. Nós não somos profissionais, porém, a experiência vivida, o acompanhamento de pessoas que têm estado conosco, nos buscando ajuda espiritual, nós temos algum respaldo para falarmos. E esta ajuda, vale dizer que não é apenas espiritual, vale a pena dizer que é necessário buscarmos ajuda profissional. Pastor João Batista, irmão Ireudo, eu só quero, antes de passar para vocês,
contar o que aconteceu comigo. Às vezes a gente pensa que não acontece conosco, mas eu estava em São Paulo, terminando meu tratamento. Eu lembro que eu dormi uma tarde. Eu dormi após o almoço, quando foi às 15 horas da tarde, eu acordei, sobressaltada. E naquele momento que eu acordei, eu já senti um aperto muito grande no peito, aquilo me incomodando. E daí para frente eu não conseguia dormir, eu não dormia nem de dia, nem de noite, e aquilo me sufocando, me tirando o ar. E eu comecei a sentir medo de tudo mesmo. A mente da gente produz pensamentos negativos involuntariamente, mas com o conhecimento que nós temos a respeito, eu procurei imediatamente o médico, que me passou remédios, que me passou comprimidos para acalmar, para me aliviar aquela tensão, aquele medo, aquela angústia. E junto a isso, os pés do Senhor, eu estava longe da minha família, eu estava longe de filhos, dos amigos aqui da igreja. Claro que eu tinha amigos lá, por sinal, me socorreram muito. Eu fui para o médico, mas é importante nós não protelarmos a busca da ajuda. Eu gostaria de compartilhar estes aconselhamentos aqui com o nosso querido diácono, nosso também semeador, Ireudo Freitas. Irmã Láudia, é um assunto bom, um assunto que não vou dizer polêmico, é um assunto de aprendizado, falar sobre esse momento em que a humanidade está vivendo. Eu costumo dizer que o ser humano, por ser limitado, ele enfrenta isso. E nunca teve um tempo tão difícil como esse, porque as informações hoje, elas são jogadas todas de uma vez sobre a mente do ser humano. Talvez na minha infância eu não tive um celular, eu não tive um videogame. Na infância em que a senhora teve, que o pastor João Batista também viveu, não teve tanta informação como hoje as crianças têm. O que acontece? O cérebro do ser humano ele é limitado. As informações chegavam até nós parceladamente e nós sabíamos administrar. Hoje nós vamos encontrar esses sintomas em crianças, em adolescentes, porque as informações são arremessadas de uma só vez. É um mundo, é um planeta que se modernizou, é uma globalização que deixa o ser humano ocupado 24 horas, perca de sono, preocupações, e esse é o motivo da ansiedade. Se nós não enveredarmos pela Bíblia ao conselho de Paulo dizendo, não andeis ansiosos, né? Nós vamos deixar de lado esse conselho e vivermos ansiosos, porque a ansiedade, ela traz uma preocupação antes do acontecimento, né? É aquilo que antecipa a dor, antecipa o sofrimento, coisa que muitas vezes nem vai acontecer, a pessoa já sofre antecipadamente. É um assunto bom e eu acredito que o pastor João Batista, à luz da Bíblia, também tem um aconselhamento aí da parte dos céus. Sim, boa tarde a todos os nossos telespectadores, boa tarde nosso querido irmão Ireudo, nossa irmã Láudia. É um prazer poder estar aqui falando sobre este assunto tão pertinente, importante para os nossos dias. É bem verdade que quando nós olhamos a situação atual do mundo hoje, devido às tantas consequências pós esta pandemia, uma delas que tem assim sido de grande porte, de muitos números de pessoas nesse estado de depressão, de ansiedade, devido àquele momento das pessoas viverem isoladas, viverem fechadas dentro de uma casa, de um quarto. Isso trouxe estas consequências, né? E muitas pessoas vivenciaram e muitas delas estão vivendo, né, estes sintomas até os dias atuais. Mas nós sabemos que isto acontece, né? Ele pode ser também tanto olhado no lado clínico como também no lado espiritual. Mas não podemos espiritualizar tudo, mas também não podemos dizer que também que isso é só no lado emocional, do psique da pessoa, mas precisa ser falado, precisa ser estudado, não é? Depende da situação. Quando olhamos à luz da Bíblia, como o nosso querido irmão disse,
nós temos inúmeros homens de Deus que viveram este momento de depressão. Nós temos, por exemplo, o profeta Elias. Depois que ele enfrentou aqueles profetas, depois ele passou a ser perseguido por Jezabel, ele entrou num estado de depressão, de isolamento total na sua vida. Então tem outros exemplos, por exemplo, como Davi, quando ele chegou em Ziglag, né? Ele também, pela situação que ele estava vivendo, ele viveu também um tempo também de muita ansiedade. Interessante e vale ressaltar que são vários os motivos. O Moireudo falou sobre o volume de informações que chegam de uma só vez. O pastor já falou sobre pandemia, mas também relacionamentos tóxicos entre cônjuges, entre pais e filhos, relacionamentos profissionais, entre gestores, entre líderes e liderados. Tudo isso causa essa depressão. Há pessoas que adoecem no trabalho por um tratamento desrespeitoso, um tratamento que vai fazer pressão psicológica, e às vezes a pessoa não tem aquela estrutura, e isso começa a ser guardado na alma, guardado ali, e a pessoa começa a sentir aquela mágoa, aquela dor, aquela tristeza. São vários os motivos que levam à depressão, ao estresse. E a minha palavra, aquelas pessoas que estão sofrendo debaixo de um relacionamento tóxico, procure ajuda, principalmente se for profissional. Não aceite, busque ajuda, busque resolver, até se ausentando daquele ambiente. Com certeza o Senhor Jesus vai lhe dar uma solução. Busque no Senhor, busque a ajuda de um profissional, de um psicólogo, um terapeuta, mas vá também para os pés do Senhor. E não esqueça, buscar a ajuda da família. E quanto a família, irmão Ireudo, estar atenta, como é que a família, o Senhor vê que a família pode ajudar? Sempre tem um homem de Deus, uma mulher de Deus dentro de cada casa, em cada lar. É impossível nesse bate-papo que nós estamos agora, do outro lado não tenha alguém passando por algo bem difícil. Homens de Deus, mulheres de Deus que muitas vezes entram dentro desse quarto escuro das quatro paredes da tristeza, da depressão, por conta de uma decepção dentro da casa. É comum encontrarmos pastores, presbíteros decepcionados, às vezes com atitude e opção sexual de filhos que mudam de imediato. Meninos e meninas que antes estavam na igreja servindo a Deus, pregavam, cantavam, e de repente, não só por se deparar, irmã Láudia, dentro de uma universidade ou por falsas amizades, mudam completamente o pensamento. Isso arrasa o coração de qualquer pai, de qualquer mãe, porque à luz da Bíblia, nós sabemos que nós não estamos trazendo um assunto preconceituoso e nem homofóbico, né? Mas à luz da Bíblia, nós sabemos o que Deus fez e nós devemos respeitar, né? Então, quando um pai ou uma mãe se depara com uma situação dessa, irmã Láudia, é impossível não enveredar por esse caminho. E talvez você que está aí do outro lado, às vezes você diz, eu já procurei ajuda de um lado para o outro. Aí eu faço como Davi, eu vou elevar meus olhos aos montes. De onde virá o socorro? Nesses dias tão difíceis, em que as pessoas estão todas ocupadas, as pessoas estão sem pensar no próximo, uma falta de amor tão grande. As pessoas valorizam mais, muitas vezes, um cachorro, um animal, valorizam mais a roupa que veste do que o ser humano. Então isso bate um desespero no coração do pai, da mãe, do homem de Deus, da mulher de Deus que está nos assistindo. Então, quando às vezes você não encontra esse abrigo dentro da casa, o céu está aberto, o céu não está fechado. É a hora do joelho, é a hora do propósito, é a hora da lágrima, é a hora do pranto, é a hora do jejum, é a hora da renúncia, é a hora de também enfrentar os reinos espirituais. Tudo isso que nós muitas vezes passamos, irmã Láudia, às vezes as pessoas esquecem que a nossa luta é contra os demônios, os principados, entendeste? Então existe realmente uma força diabólica, satânica, espíritos imundos, causando tormento, destruindo mesmo, levando a pessoa para a droga, levando ao homossexualismo, levando a prática do pecado e trazendo isso para dentro, muitas vezes, da nossa família, para dentro do nosso meio
evangélico, cristãos, e isso arrebenta o coração do pastor, do presbítero, do homem de Deus, da mulher de Deus. Então, o certo é juntar a família ao redor da mesa, no partir do pão, se unir, né? E isso que eu falei, a oração, o propósito, o clamor. Deus, ele não rejeita uma oração, um clamor, e ter horas que fazem parte, às vezes a pessoa tem abandonado a igreja, né? Não é a solução, não é a solução. Não é, exatamente. Eu me decepcionei com o meu pastor, me decepcionei com o ministério. Todo mundo está errado, eu vou ser crente em casa. Esse é o erro, é isso que o diabo quer, né? Ó, quão bom e quão suave é, o que diz Salmo 133, pastor? Os irmãos vivam em união. Em união. Então, ele vai criar uma situação para tirar a pessoa da igreja, para colocar no pensamento que todos estão errados e que a igreja é a minha casa e que a comunhão possa ser interrompida. Na verdade, ele veio roubar, o diabo veio roubar, matar, destruir. Há momentos que eu corro para o médico, ele vai ter uma solução, ele vai ter uma orientação e eu devo abraçar. Mas vai ter uma hora que o médico, ele vai estar passando o mesmo problema que eu e ele vai dizer, olha, se apegue com Deus. E quem sabe, você que está me assistindo ou conhece alguém que está vivenciando algo desse tipo. Não perca. Eu louvo a Deus porque nós temos culto no Templo Central, é segunda-feira. Você vai no domingo, está aberto o templo. Você vai às noites, né, pastor? O senhor que é dirigente de congregação, dirige ali o Imperador 3. Tem Sim. Os cultos. Então as portas estão abertas. Não há desculpa. Não há como alguém dizer, eu estou passando por isso porque ninguém me ajuda. Olhe para a mulher do fluxo de sangue. Quem levou aquela mulher até Jesus? A dor, o sofrimento dela. Talvez a dor, o seu sofrimento, essa angústia, esse desejo de morrer, de suicídio, isso aí não vai te matar, vai te levar ao Senhor. Eu vejo assim. Eu quero dar uma palavra aos familiares. Se alguém, algum familiar seu está passando, você verifica que ele começou a se isolar, tem aquele ar de tristeza, de sofrimento, falta de apetite, perda de peso, você percebe algum sintoma desses aí, não fique indiferente. Às vezes é um amigo. Eu já tive momentos tristes que alguém chegou, eu tô notando você triste, o que é que está acontecendo? Então não é intromissão, é você precisa ajudar. Às vezes, como ele falou, um pastor pode entrar numa situação dessa. Não vacile, procure identificar. Ajude com oração, pegue na mão, porque quando a pessoa está num estágio bem difícil, ele não tem mais força para buscar ajuda sozinho. Vai precisar da nossa ajuda, da mão estendida, da oração, do acompanhamento. E como nós estamos com o nosso tempo já estourando, eu queria pedir ao pastor João Batista que fizesse umas considerações finais aqui ao telespectador. Muito bem, a importância da procura de ajuda, você procurar ajuda, se unir à sua família, né? Se abrir com seus familiares. Você que, quem sabe, é um filho, se abra com a sua mãe, procure seu pai, procure pessoas que possam lhe aconselhar, porque a Bíblia diz para nós, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? E nem se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. A importância de você buscar a orientação de pessoas que possam lhe ajudar. E finalizando, eu quero dizer a você, recorra ao Senhor, porque o fardo do Senhor é leve. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono.
recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então diremos, Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Pastor João Batista, chegou o momento de nós deixarmos o nosso agradecimento àqueles cooperadores que têm realmente ombreado ao tempo de semear. É verdade, nós somos gratos pela colaboração da nossa igreja Assembleia de Deus, da pessoa do nosso pastor Olivar de Jesus Barbalho. A nossa gratidão também a Polpas de Frutas Moura, que sempre tem colaborado conosco e tem sido uma parceria, muito especial aqui no Tempo de Semear. É verdade, Top Lanches também tem colaborado com esse programa e nós somos muito gratos a Top Lanches.
Império Mídia. Um abraço sempre a toda a equipe que faz Império Mídia. Não é à toa que o Rian tem sido aí chamado de um lado para o outro, fazendo a melhor divulgação de Castanhal e região. É verdade, não podemos esquecer das nossas irmãs guerreiras, colaboradora desse programa, nossa irmã Domingas. Exatamente, a irmã Maria Gomes também. É verdade, a nossa irmã Nazaré. Isso, a irmã Nazaré Figueiredo, um abraço todo especial. O Icles Marques também tem sido um cooperador conosco aqui, nós não podemos esquecer deste obreiro valoroso. Querido pastor, falar nesses cooperadores que já têm colaborado conosco, às vezes o telespectador fica nos assistindo e se pergunta o que é que eu faço também para mim cooperar. Não é à toa que um dia eu estava lá na congregação do Cristo 1 e o porteiro Williams disse assim, por que vocês não colocam o QR Code lá no programa de vocês? E essa ideia nós abraçamos. Afinal, telespectador, a sua ideia é muito importante no tempo de semear e hoje está aqui. O QR Code já aparece aqui na tela. Aquela pessoa que deseja fazer um Pix, é só aproximar a câmera do telefone e fazer uma doação ao tempo de semear. É verdade. A nossa gratidão, a nossa irmã Esperança, não podemos esquecer. Isso, um forte abraço, minha irmã. Chegamos ao final do programa e temos sempre aquele convite para que no próximo final de semana você nos dê a honra da sua audiência. Nós temos um encontro marcado. Até lá, se Deus quiser.